Entrando no ar a partir de agora, o programa Falando de Espiritismo. Um programa com entrevistas e mensagens confortando almas. Boa tarde, queridos ouvintes. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um e que, nesses momentos de reflexões que vamos realizar nessa tarde, possa nos fazer também pensar no nosso dia a dia e nos acontecimentos que a vida nos oferece. Antes de nós anunciarmos o tema, apenas queremos trazer os nossos apoiadores do programa, aqueles que vão até as ruínas de São Miguel. Tem lá a Pousada das Missões, que fica na rua São Nicolau, 601. O telefone é 55 33 81 1202. Para e-mail pousada.missões@terra.com.br e o site www.pousadadasmissões.com.br. A Sociedade Espírita Fé e Esperança, que fica na 22 de março, na zona norte da cidade. A Sociedade dos Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua Laurindo Piccoli, número 500, bairro Pipe. E a Sociedade Espírita Allan Kardec, fica na rua 15 de novembro, na zona norte. E o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na rua Marcial Deodoro, 1343, no bairro Missões. Hoje, o nosso assunto é influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. A influência dos espíritos sobre nossos pensamentos é muito maior que nós podemos imaginar. Essa influência pelo pensamento, e sentimento e ações, e tendo os espíritos numa ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos nos acontecimentos da vida. A estas ações dos espíritos na matéria, provocando alguns efeitos que acontecem em nossas vidas, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para os derrogar a lei divina. São sempre para cumprir os decretos da providência. Esse assunto nós vamos abordar e temos aqui os nossos companheiros da equipe, Mauro Preto, que é o presidente da Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade e coordenador da área de estudo da União Municipal Espírita de Santo Ângelo, juntamente com o Wilson Lemes, que é trabalhador e expositor da doutrina espírita na Sociedade Espírita Fé e Esperança, e a nossa amiga Irene, que faz sempre a gravação aqui do programa para depois ir para o Face e também para o YouTube. É o que grava toda a mensagem. Aqueles que quiserem depois retornar, ver algum ponto desse programa, que entre então lá no Face ou no YouTube, e procurando pelo tema Influência dos Espíritos sobre os Acontecimentos da Vida. Ao dar boa tarde aos meus companheiros, eu queria deixar uma pergunta já para que eles possam já entrar respondendo essas questões. Entre elas, que precisamos para entender e distinguir se o mal ou o bem estão nos decretos da Previdência? E também, outra situação, qual maneira de atuação dos espíritos nos acontecimentos e a responsabilidade nossa nesses cumprimentos? Nós não seríamos os principais responsáveis pelos efeitos do que acusar,
em tudo os espíritos? Então, eu deixo essas duas questões para nós iniciarmos a reflexão. Boa tarde, Mauro. Companheiro Paulo, boa tarde, amigos ouvintes que estão sintonizados na Rádio Com FM. Nosso boa tarde a todos, Irene, Wilson, companheiros de estúdio. Esses seus questionamentos, Paulo, sem dúvida nenhuma, são bem genéricos, bem profundos, e quero crer que durante esta 1 hora de atividade que nós vamos ter aqui, nós vamos ter condições de responder. Mas eu tomaria a liberdade, Paulo e Wilson, de nós fazer primeiro, antes de nós responder as perguntas do Paulo, alguma introdução para os amigos ouvintes que sempre sintonizam esse programa falando do Espiritismo, sobre a questão das influências. Daí vai ficar mais lógico, mais fácil para o nosso entendimento as questões das influências. Então, Paulo e Wilson, para haver uma influência, a gente sabe que precisamos de 2 polos. O polo ativo, ou seja, aquele polo que irá exercer essa influência, e o polo passivo, o que vai receber a influência, vamos dizer assim. E essas influências ocorrem todo o tempo. Todo o tempo. Nós podemos considerar aqui as faixas vibratórias como se fosse o dial de uma emissora de rádio, a frequência de uma emissora de rádio. E aproveitando, né, Paulo e Wilson, lembrando que agora a nossa Rádio Com FM está aí nos 98.5 no dial. Então, quando nós sintonizamos uma emissora, vai estar ali a programação que nós desejamos. Seja ela nociva, ou seja uma programação boa. Seja músicas que nós nos agradamos, ou músicas não tão boas, e assim por diante. Existem milhares de emissoras espalhadas pelo Brasil. Então, a frequência do meu radinho lá em casa é o que eu vou escolher. E assim acontece também com as influências, Paulo. No caso do que você perguntasse sobre a influência dos espíritos, nos acontecimentos da vida, no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, vai haver a necessidade de um polo que age e outro que recebe. Um que transmite e outro que estará receptivo a essa transmissão. E diga-se aqui, Paulo e Wilson, temos que lembrar aos amigos ouvintes, que isso não acontece só no plano, nós aqui, homem encarnado, espírito encarnado que somos, com o corpo físico ainda, e dos espíritos, ou seja, aqueles que nos antecederam na pátria espiritual, os desencarnados. Não é só os espíritos que influenciam nós. Muito pelo contrário. Nós, seres encarnados, pessoas aqui no plano Terra, nós influenciamos uns aos outros com as nossas faixas mentais, ondas vibratórias. E nós podemos até influenciar os espíritos no outro lado da vida com o nosso pensamento, com a nossa sintonia mental. Tendo em vista que a mente, o pensamento em si, é um atributo do espírito. E aí nós temos que diferenciar o meio físico pelo qual se processa o pensamento, que no caso de nós encarnado é o cérebro, esse é o meio físico. Mas a mente é um atributo do espírito. Né? Então nós somos um espírito, momentaneamente encarnados, que podemos receber e transmitir influência para outras pessoas ou para os espíritos e receber essas influências. Então, Paulo, vai depender muito da sintonia mental em que eu esteja. Se a minha sintonia permite essa influência do espírito A, B ou C nos acontecimentos, no cotidiano da minha vida, ou não permite. Né? Então, normalmente, nós somos levados a crer
que fatos extraordinários acontecem e que alguma entidade me prejudica ou me beneficia, me dá sorte para que eu adquira a fortuna, ou me prejudica no meu dia a dia, nos meus tropeços, né? Então, normalmente é isso que nós, seres humanos, ainda na busca de algo externo da nossa vida, que nos conduza, que nos traga prosperidade, sorte, saúde, bonança, né? O bom casamento, a fortuna, o trabalho que renda bastante, a gente sempre espera que algo venha de fora. E também tememos que algo venha de fora a prejudicar as nossas vidas. Mas nesse questionamento inicial que você fez, e nessas 10 ou 11 questões que nós vamos estudar a partir deste momento, lá do Livro dos Espíritos, se não me engano, a 525 a 535, né, Paulo? Que fala, então, da influência dos Espíritos nos fatos do cotidiano, da minha vida. E Kardec, nesse ponto, eu acho que é o ponto que ele usa no Livro dos Espíritos, que traz mais exemplos práticos do dia a dia. Ele faz questionamentos bem interessantes, bem práticos, e no decorrer do nosso estudo de hoje nós poderemos abordar alguns. Por exemplo, se um homem decide se abrigar embaixo de uma árvore da chuva, e naquela árvore cai um raio e mata esse homem, ele desencarna. Isso é um espírito que fez essa ação ou não? Então, no decorrer da tarde de hoje, nós vamos elucidando essas questões bem pontuais para trazer para a prática do nosso dia a dia. Então, só resumindo essa introdução, a mente, ela é ativa. A sintonia da mente é que vai depender de mim, onde é que eu estou sintonizando a minha mente. Tendo em vista que Deus é todo bondade, todo amor, toda sabedoria, nós já podemos então extrair daí uma conclusão lógica. Deus jamais iria permitir um acontecimento na minha vida do qual eu não mereça. Como Deus, sendo justiça, bondade e amor, vai permitir que aconteça um fato lamentável, desagradável na minha vida, se eu assim não o devo? Se eu assim não estou atraindo através da minha psique, dos meus pensamentos, da minha faixa vibratória? Então, aquilo que nós falamos no início, para que haja essas influências, vai necessitar desses dois polos. Um que emite e o outro que vai estar receptivo nas mesmas faixas vibratórias, companheiro Wilson. Uma ótima tarde aos amigos radiovintes e aos internautas que futuramente assistirão a esse vídeo na internet. Está tudo ok? Aqui, Wilson, quer pegar esse microfone? Então, repetindo os votos de uma ótima tarde aos amigos radiovintes e aos internautas que futuramente assistirão esse vídeo pela internet, e a toda a equipe aqui presente. A abordagem inicial, pelo que eu captei, ainda lembro, uma coisa não tem aqui, o Paulo dizia a respeito se o bem ou o mal estão nos decretos da Previdência. Foi isso, Paulo? Além disso, certas ações também não estão em torno de nossas atitudes, ou obedecendo ao pensamento dos espíritos. Né? Sim. E aí, pegando a abordagem inicial que o Mauro fez, a respeito de questão de sintonia, de frequência, hoje pela manhã eu assisti parte de uma palestra de uma pessoa que é vinculada ao CEL, do Centro Espírita Leon Denis, Maristela Santos, que abordava essa questão, da questão da sintonia. E ela falou justamente isso. Eu tenho o meu aparelho em casa e seleciono o canal de TV que eu quero assistir ou o rádio que eu queira sintonizar.
E eu vou escolher aquilo que é de minha predileção. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto, mas posso ser influenciado também a fazer além daquilo de que a minha consciência sabe que eu ainda desejo, mas que eu devo vencer. Porque eu tenho uma autocrítica baseada na minha consciência, e a minha consciência é construída de acordo com os princípios que eu já assimilei através das inúmeras existências. E na minha consciência estão gravadas as leis de Deus. O que é o bem e o que é o mal, eu já sei em princípio. Então eu vou selecionar por vontade própria qual rádio sintonizar. E ela falava que alguns programas nós até colocamos na memória do aparelho para sintonizar mais fácil. E trazia um paralelo disso para o nosso ser, para a nossa sintonia vibracional. No começo, e sempre assim, mesmo depois, a decisão é minha. Isso já responde a segunda pergunta do nosso irmão Paulo, de quem é a responsabilidade. Eu posso sofrer influências, nós todos sofremos, mas as influências não quer dizer que sejam negativas, elas podem ser positivas. Quem escolhe as influências a receber sou eu. O nosso irmão Mauro ontem estava na FEX. Eu comentava com a minha esposa, que está fazendo o vídeo aqui, que será que ele estaria aqui hoje? Ele fez a escolha, retornou à noite e está aqui hoje conosco, vencendo o cansaço da jornada, mas por escolha própria, porque ele está sintonizado nessa atividade, nesse trabalho. Então é importante que nós escolhamos as nossas sintonias. E quando nós fazemos isso, no começo até vai demandar um certo esforço, mas vai se tornar algo contumaz. Eu não precisarei mais me esforçar por ter uma sintonia que me faça bem, para não me tornar vítima das más sintonias, porque isso já vai fazer parte de mim. Eu não agirei da maneira que eu entendo correta, porque é uma questão de consciência, porque eu tenho que estar de acordo com a lei de Deus. Não, porque isso vai fazer com que eu me sinta bem. E quando eu me sinto bem, eu tendo a repetir as ações. E vai chegar um ponto em que as más influências não terão mais a mínima ascendência sobre mim. Mas ainda, isso é o ideal. Nós estamos num processo de conquista dessas virtudes, que já existem em nós de forma latente. Porque Deus colocou todas essas virtudes em nós quando nós fomos criados como espíritos. Apenas precisam ser desenvolvidas. Deus não deu a um espírito maiores virtudes do que outro. Nenhum daqueles chamados santos das religiões tradicionais, ou espíritos elevados ou puros, segundo o Espiritismo, foram feitos nessa condição. Foram criados simples e ignorantes, sujeitos a todo tipo de atitude. Apenas tiveram que decidir durante a vida. Então, quanto à pergunta do Paulo, se o bem e o mal estão no decreto da providência, na verdade, quando a gente diz assim, Deus criou tudo, se existe o mal, então Deus criou o mal. Mas o que é o mal? Nós precisamos entender o que é o mal. A Nete Guimarães faz uma abordagem bem interessante a respeito dessa questão. Ela diz que o mal não existe. Porque se Deus está em toda parte e Deus é amor, então onde estivesse o mal, Deus não estaria. Seria um contraditório. E se Deus está em toda parte, então não pode existir um lugar em que Deus não esteja. Aí alguém poderá questionar, mas tem lugares que só fazem mal, só se faz coisa errada. O que acontece naquele lugar é que está presente a ignorância. Ignorância em que sentido? Desconhecem todos aqueles que lá estão as leis de Deus? Eles podem ter tido contato, podem ter ouvido, podem ter lido, mas ignoram os reais benefícios de agir de acordo com a lei de Deus. Por que Deus criou leis boas para todos os seus filhos? Mas ao par das leis, não é que sejam boas, porque a lei de ação e reação também é boa. Aliás, é ótima, porque ela faz com que nós soframos as consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou maus. E aí escolhemos o melhor. Porque se eu agir de uma certa forma e as consequências foram negativas ou estão negativas, se estão negativas é porque eu agi já de uma forma equivocada. Se hoje eu estou equivocado, amanhã sofrerei as consequências de forma negativa. Se estou agindo certo, de forma positiva. Então nós estamos sempre vivendo um presente que construímos com ações pretéritas.
E esse presente é mais ou menos harmonioso, mais ou menos feliz, de acordo com as minhas ações que eu já realizei. E aí fazemos as escolhas. Deus me permite fazer o que quer que eu seja. Não me impede nada. Apenas estabeleceu as suas leis. Leis que geram consequências. Então, na verdade, para resumirmos, nos decretos da providência está o bem. O mal é uma criação humana. É consequência de um afastamento do bem em decorrência da nossa ignorância. E para isso nós podemos ser influenciados, sim, por espíritos mais ignorantes ainda do que nós. Ou alguns que se sentem vítimas de ações nossas equivocadas do passado e que não nos perdoaram. Estão vinculados a nós. Por isso Jesus recomenda o perdão das ofensas, não tanto para beneficiar o agressor, mas para liberar o que se sente ofendido. Porque enquanto eu estou me sentindo ofendido, alimentando ressentimento e desejo de vingança, eu estarei vinculado àquele que eu entendo ser o meu agressor. E eu posso, nessa situação, uma vez desencarnado, ainda alimentando esse desejo, e o meu provável agressor, que assim entendo, encarnado, e não me vê, eu posso me tornar um obsessor, alguém que o influencie negativamente. E como é que isso é feito? Nós temos o pensamento, que é um veículo de comunicação que nós desconhecemos quase a totalidade dos efeitos que ele produz. E ele anda numa velocidade momentânea. Nós podemos, pelo pensamento, podemos dizer com certeza que é maior que a velocidade da luz, porque a velocidade da luz tem um limite, que são 300 mil km por segundo, e o pensamento é instantâneo. Mas qual é o veículo? Em Espiritismo, por falta de uma terminologia mais apropriada, nós aprendemos que o elemento onde o veículo, que é o veículo do pensamento, é o fluido universal, ou o fluido cósmico, um e outro são sinônimos. Então, através desse fluido, o nosso pensamento percorre distâncias inimagináveis, ao mesmo tempo em que muda as propriedades desse fluido. O fluido que me cerca, ele é neutro. Eu posso torná-lo aprazível ou negativo, de acordo com minha forma vibracional através do pensamento. Eu mudo suas propriedades. E isso faz com que eu seja distinguido entre os demais espíritos. Um espírito superior, olhando qualquer um de nós, encarnado ou não, instantaneamente ele vai ter ciência do grau evolutivo nosso, do padrão vibratório em que estamos naquele momento. Eu digo estamos porque nós não somos assim. Nós estamos num processo evolutivo, passando por fases. E nós, na nossa fase em que nos encontramos, às vezes estamos mais ou menos equilibrados e frequentemente desequilibrados. E quando desequilibrados, esse fluido adota não, porque fomos nós que geramos, ele não adota, ele toma um aspecto que pode ser percebido pelos nossos, agora que se tornam verdugos espirituais ou desejosos de assim se tornar. E percebem quais são as nossas inclinações. No que eu estou pensando? Quais os meus desejos? E se esses desejos forem perniciosos para mim mesmo, e são vinculados à minha vaidade, ao meu egoísmo, ao meu orgulho, então eles me estimulam, sugerindo pensamentos que eu, a princípio, penso que sejam meus, que na verdade são influenciados, para justificar a minha ação. Para dizer, você pode fazer isso por essa e por aquela razão. Não tem como você vencer de uma outra forma. E eu assimilando isso, então eu estarei sendo conduzido. E a propósito, no livro dos Espíritos, antes mesmo da questão 525, na questão 459, Kardec pergunta, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E responde os Espíritos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pode até ser meio assustador saber que de ordinário são eles que nos dirigem. Quer dizer que estamos ao joguete, então, dos Espíritos? Então, essa pergunta do nosso irmão Paulo tem tudo a ver. Como é que eles nos dirigem? Para o bem ou para o mal? Mas eu é que faço a escolha. Então, a responsabilidade é minha.
não há como responsabilizar um espírito porque eu ajo de uma certa forma. Ah, eu fiz tal coisa. Algumas até alegam em defesa própria quando pegos no flagrante. Ah, não era eu que estava agindo. E quando eles não entendem de espiritismo, diz assim, era o demônio que me fez agir assim, querendo se eximir da responsabilidade. Mas não, houve uma prévia sintonia com o espírito inferior que fez com que a pessoa assim agisse por escolha própria. Mauro, entrar no assunto, para a nossa conversa aqui, ainda trazendo em questão da questão inicial, das nossas ações, quando foi exposto exatamente essa influência que exerce o mundo físico em relação ao mundo espiritual e o mundo espiritual em relação ao mundo físico. E nessa própria pergunta, por último, que o Wilson trouxe do Livro dos Espíritos, 459, ela está exatamente fazendo com que nós observamos que há esta ação do mundo espiritual em três momentos interessantes, que é o do pensamento, do sentimento, né, e das próprias ações. Mas falando em torno de decretos, da providência, e às vezes fica realmente, conforme o momento que a gente vai colocar esse decreto da previdência, nós poderíamos dizer que poderia ser a ação de Deus. Mas o decreto, conforme nos traz no Livro dos Espíritos, o decreto da previdência, ele está falando sobre as leis divinas. E elas atuam, né, a respeito daquilo que foi cometido de equívoco e erros, e também dos nossos acertos, que é para os merecimentos. Então, na questão do bem e o mal, a gente foi ver aqui no Livro dos Espíritos, na questão 620 e 30, e aí que Kardec pergunta como se pode distinguir o bem e o mal. E os Espíritos vão dizer: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. E quando nós infringimos a lei, a previdência, ela toma conta das ações, não que exatamente Deus fica observando cada ato nosso. Ah, eu agora comi um prato cheio, Deus vai dizer: olha, tu comeu demais, agora eu vou te dar uma dor no estômago para você aprender a não comer muito. Na verdade, é a própria lei que se encarrega de observar as nossas ações. Então, dentro desse processo, o mal e o bem está dentro dos decretos divinos, né? Decretos da previdência. Na previdência de nós acertar as nossas ações e de afirmar o bem que nós devemos realizar. A respeito da questão da moral, porque quando nós aprendemos a definir exatamente a moral, nós passamos a observar melhor aquilo que nos chega como ideias, como pensamento, e agirmos racionalmente depois de uma certa reflexão. E aí Kardec pergunta, na 629, que definição você pode dar da moral? E eles vão dizer: a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. A condição é que nós vamos, às vezes, por desconhecer as leis divinas e não olharmos dentro do nosso processo racional ou da nossa própria consciência, de acabar acusando, né, a previdência divina, ou então nós, quando queremos sairmos da culpa de que foi nós que assumimos a atitude, nós que tomamos a última ação, que era ou fazer ou não fazer, nós gostamos de acusar também o tal de demônio, né?
é obra do demônio, é obra de Satanás, e nós não queremos assumir a responsabilidade da nossa liberdade de ouvir a sugestão e não aceitá-lo, de recusar essa. E aí é que Jesus diz que nós temos que estar vigilantes, né? Orar, vigiar e orar, exatamente para que nós não venhamos acusar os outros das nossas próprios equívocos. Certamente, Paulo. E agora eu acho que então fica respondidos os seus questionamentos iniciais para elucidação aos nossos amigos ouvintes. E seria melhor então, Paulo, eu imagino assim, fazendo uma comparação, como a escuridão é apenas a ausência da luz, talvez para nós não confundir de que o mal é obra divina, nós pudéssemos então dizer que o mal seria a ausência do bem. Ou seja, enquanto o bem não está ativo, poderá existir o mal. Isso em nossas vidas e também nessa questão das influências dos espíritos nos acontecimentos do cotidiano nas nossas vidas. E o Wilson comentava aquela questão do livro dos espíritos, que Kardec pergunta, né, se os espíritos influenciam em nossas vidas, e a resposta é muito mais do que nós possamos imaginar. E aí o amigo ouvinte pode estar pensando assim, poxa, mas como é que a providência divina nos cria, nos joga aqui no mundo, nesse emaranhado de ondas de pensamento, de bondade ou de maldade, à mercê de todo esse bombardeio, essa verdadeira guerra de ondas mentais, de vibrações, de pensamentos, no bem e no mal? Então eu estou à mercê, mas o Wilson também comentava que a providência divina não tem nós como um mero robô, não nos guia em absoluto todos os passos. E o Paulo concluiu então dizendo que existem as leis naturais que regem toda a vida, né, ativa e inativa no universo. Deus não está ali a todo momento guiando os nossos passos. E essas leis naturais, então, é que vão trazer essas consequências, né? E com relação ainda ao pensamento, porque nós não conseguimos policiar adequadamente 24 horas por dia os nossos pensamentos. Nós até podemos fazer um esforço e pensar em coisas boas num determinado período do dia. Mas dali a pouco surge uma situação na minha vida, um problema, uma aflição, uma dificuldade, em que o meu pensamento começa a se desvirtuar. E eu já começo a pensar coisas menos boas. Eu começo a pensar o mal para o Wilson, para o Paulo, né? Começo a ter pensamentos de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de raiva, ou de revidar, né? De fazer a justiça com as próprias mãos. E isso, então eu não consigo manter uma faixa vibratória nos meus pensamentos elevada durante as 24 horas do dia. Lá, de vez em quando, o meu pensamento titubeia, como se diz no ditado. E aí o amigo ouvinte pode perguntar assim, mas aí que está o problema. E aí já vem as influências? Não, não necessariamente. Quando o nosso pensamento baixa de vibração, eu penso alguma coisa equivocadamente, de raiva, de atitude menos boa, mas eu consigo recobrar minha consciência, a lucidez, a tranquilidade, e volto para uma faixa elevada do pensamento, aí eu estou no domínio da situação. Não há risco de que algum espírito maldoso possa me influenciar. Quer dizer, a influência não se dá assim de um momento para o outro, apenas por um vago pensamento por alguns instantes. A afinidade começa sempre pequena. Os chamados pensamentos fixos, as ideias fixas, como se diz no Espiritismo, as ideias fixas, em que eu martelo, maquino aquela ideia, aquele pensamento, várias vezes durante o dia. Dizem os psicólogos que nós temos em torno de 96 mil
pensamentos por dia, olha só, 96 mil pensamentos por dia. Então, quando boa parte desses 96 mil pensamentos no dia são direcionados para alguma coisa, para alguma situação, aí sim está acontecendo o quê? Uma ideia fixa no meu espírito, na minha mente. Aí sim existe a possibilidade, então, bem forte, de algum espírito, poder adentrar na minha casa mental, como se diz, e me influenciar. Porque eu já estou naquela faixa vibratória. Então, se os meus pensamentos forem bons, ótimo. Mas se os meus pensamentos não forem bons, há algum espírito desequilibrado, menos evoluído e até maldoso, pode sim, nesse momento, interferir na minha vida, nos fatos do cotidiano, nas decisões, nos atos que eu faço. Mas não que Deus assim o permite de uma forma deliberada e que eu esteja à mercê nesse mar, nesse emaranhado de sentimentos, de emoções e de pensamentos. A propósito dessa questão do emaranhado de emoções e pensamentos e do equilíbrio nosso, pode ficar uma pergunta, mas e o nosso anjo de guarda, o guia espiritual, o que ele faz? Ele está sempre nos protegendo. E não é tão fácil assim para um espírito inferior, quando nós temos uma razoável sintonia com o nosso protetor espiritual, de nos influenciar. Mas eles têm seus mecanismos. Tem uma obra chamada Aconteceu na Casa Espírita, que relata a atuação de espíritos perversos que queriam destruir o trabalho ali porque ia contra os seus interesses, e alguém sugeriu que atacasse os membros da casa. E aí o líder observou, porque nas trevas também há líderes, né, como em toda parte, que aquela casa era protegida por milhares de espíritos, mas eles acharam um caminho através, nós dizemos assim na linguagem popular, das bordas. Porque quando não se pode atacar diretamente aquele a quem o objetivo é fazer o mal, eu posso, através de pessoas relacionadas a ele, minar aos poucos as suas defesas. Porque todos nós, embora saibamos que não devamos, somos suscetíveis aos melindres, a ressentimentos, a guardar mágoa. Então o espírito percebe, mas não adianta eu querer influenciar ele com um pensamento negativo, porque ele não vai aceitar. Mas vamos lá, alguém das suas relações, que ele considera muito, e estimular essa pessoa, por qualquer razão, a fazer um comentário desairoso a seu respeito, ou até uma crítica severa, destruidora, que chegue aos seus ouvidos, ao seu conhecimento. E se a pessoa, se nós formos suscetíveis aos melindres, nós vamos nos ressentir, vamos nos sentir injustiçados. E quando eu me sinto injustiçado, eu começo a abrir as portas para as influências negativas, as más sugestões, que eu vou ter pensamentos, como eu disse, a princípio achando que são meus, quando na verdade são aqueles sugeridos porque eu baixei o padrão vibratório. E se eu entrar nessa frequência que o Mauro acabou de mencionar aqui, o pensamento repetitivo, se torna difícil sair dessa situação. É preciso percebermos que não estamos bem, que precisamos modificar. E se eu não consigo me harmonizar o suficiente para mudar o padrão vibratório, buscar socorro, através da psicoterapia, através das instituições religiosas, notadamente os centros espíritas. Nosso centro espírita tem o atendimento fraterno, tem o trabalho de fluidoterapia, que é o passe, a água fluidificada, assistir bons vídeos de palestras, vou assistir palestras ao vivo de preferência, porque nós estaremos dentro de um campo vibracional de pensamentos mais ou menos harmonizados, porque dentro de uma casa espírita ou de uma instituição religiosa qualquer, vai quem busca uma harmonização, busca um contato com Deus, e pelo menos naquele momento a união de almas vibrando numa frequência mais ou menos harmoniosa, que facilita nós nos libertarmos desse tipo de sentimento. E tomar consciência sempre de que o ressentimento só nos faz mal, que a mágoa só nos prejudica, e que jamais devemos nos sentir injustiçados, porque quem rege a vida de todo mundo é Deus, o Criador, nosso Pai. E se Ele permite que nós
eventualmente passemos por uma situação difícil, é para nos fazer aprender a trabalhar com essas questões. No momento em que eu não for mais suscetível a influências inferiores, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, no momento em que eu não me tornar, deixar de ser ou de estar, nós não somos, nós estamos, deixar de estar ofendível, que eu sempre repito, era a meta de Francisco de Assis. Quando nós atingirmos esse patamar, os espíritos inferiores não terão mais ascendência sobre nós. Não perderão o seu tempo tentando nos influenciar para as questões negativas, mas do estado em que estamos, até atingirmos esse nível de consciência, esse nível vibracional, vai demandar um tempo mais ou menos prolongado. Certamente não será tão curto, mas poderá ser mais longo ainda se nós não fizermos por merecer esse progresso, esse avanço. Porque nós temos que avançar, o Evangelho nos concita isto, em todas as áreas, tanto no intelecto quanto moral, para que o nosso equilíbrio se instale. E uma vez feito isso, repito, os espíritos inferiores não terão ascendência sobre nós. Mas enquanto isso, porque isso é uma tese provada para aqueles que atingiram já esse patamar, mas para nós ainda é uma tese inalcançável nesse momento, mas que nós alcançaremos. O que fazer? Procurar o máximo possível afastar-se dos ambientes em que haja intrigas, em que haja fofocas, e se isso acontece em família, lembrar sempre de que nós estamos num ambiente mais apropriado para as nossas necessidades. Em outra encarnação eu posso ter feito barbaridades em razão da minha suscetibilidade, em razão do meu alto amor exagerado, do meu egocentrismo. E aí, depois de desencarnados, nós sempre fazemos uma reflexão de como foi a nossa vida, a última encarnação, em consequência dos meus atos. E posso descobrir que eu preciso trabalhar essa questão. Eu sou uma pessoa ainda que me magoa muito facilmente. Mas como é que eu vou trabalhar isso? Por uma graça divina? Dizer, agora eu não sou mais suscetível à mágoa? Não. Eu teria que passar novamente por experiências semelhantes, e para tanto teria que ser colocado num ambiente onde eu esteja suscetível a esse tipo de atitude dos irmãos que me cercam, e exercitar a capacidade de não me melindrar. Compreender que a visão do outro não é a mesma minha. Nós estamos dentro de um universo de pessoas e espíritos, cada um tem o seu ângulo de visão, a sua compreensão dos acontecimentos, e no conjunto nós formamos uma família grande de espíritos vinculados a um patamar semelhante, evolutivo, mas temos que avançar, e avançar juntos. Não adianta eu querer, eu vou me afastar desse ambiente porque não me serve, eu sou um espírito superior. Mas são irmãos meus, eu preciso auxiliá-los. Se eles não quiserem, é diferente. E como é que eu posso auxiliá-los? Demonstrando equilíbrio, não me ofendendo, porque não há necessidade de se ofender. Se o outro é agressivo para conosco de uma forma injusta, procuremos a essa pessoa em particular e conversemos com ela. Coloquemos o nosso ponto de vista sem que os outros saibam, esclarecendo as razões do modo como eu penso e o entendimento que eu tenho a respeito do seu modo de agir. E Jesus nos recomenda na questão do perdão que assim poderemos fazer de um inimigo um amigo. E ainda nos concita a fazermos isso enquanto estamos com ele a caminho. Isso é uma parábola. Que caminho é esse? É o caminho do final desta encarnação. E ainda alerta para que ele não nos entregue ao juiz e o juiz não nos entregue ao oficial para que sejamos colocados na prisão. E sentencia: dali não saireis antes que tenhais pagado o último centavo, o último centil. Nós estamos falando de influências dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, e os nossos apoiadores, a Pousada das Missões, que fica lá na cidade de São Miguel, uma cidade turística do nosso estado. Tem aqueles que lá visitaram, então tem a Pousada das Missões, que fica na rua São Nicolau 601,
e o telefone é 55 33 81 1202. O e-mail pousada.missões@terra.com.br e o site www.pousadadasmissões.com.br. Além da Sociedade Espírita Fé e Esperança, 22 de março, Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, no bairro Pipe, e a Sociedade Espírita Allan Kardec, que fica na 15 de novembro, Zona Norte, e o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na Marechal Deodoro, 1343, no bairro Missões. Eu queria mandar um abraço para a professora Maria Loni, lá do Lar Espírita André Luiz, e que está agendado, então, para que na quarta-feira, agora eu estarei lá, às 8 horas, 20 horas. Falando sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, há vários fatos que acontecem em nossas vidas e que muito a gente vê as pessoas socorrerem às religiões, às casas espíritas, ao atendimento fraterno. Entre elas, a situação que as coisas parecem que estão sempre indo para trás nas coisas financeiras, coisas materiais, os obstáculos feitos os projetos e não acontecem, e imaginando sempre a questão de que alguém está fazendo algo contra. Outros acabam dizendo até que não, tu está indo mal na tua vida financeira, ou na tua vida conjugal, ou na tua vida profissional, porque tu não está com Deus e o demônio está tomando conta. Então, eu gostaria que os irmãos falem, ainda nós temos alguns minutinhos, temos 15 minutos para conversar sobre esta ação. Será que realmente nós nos permitimos a isso? E será que há demônio para estar nos arrastando para o mal? Nesses 15 minutos, Paulo e Wilson, nós vamos ter que fazer os comentários finais. E minha sugestão é que a gente também deixe aqui para os amigos ouvintes uma terapia, né? Uma alternativa de terapia, numa visão espírita de como nós podemos nos policiar, no bom sentido, para evitar essas influências maléficas. E isso é bem verdade, Paulo. Às vezes a gente olha uma criatura, uma pessoa, olha para ela e diz, mas aquela pessoa é tão boa. Como é que acontecem tantas coisas erradas na vida dela? Por que Deus permite isso? Então, eu agora me vem na mente aqui, porque eu gosto o exemplo prático fica melhor do amigo ouvinte assimilar. Vamos pegar lá um filmezinho da Revolução Industrial, em que o operário fica ali de forma maquinalmente apertando o parafuso, um parafuso atrás do outro. Então ele só faz aquilo de forma mecânica, né? E a gente fica olhando aquele operário e diz, olha só, uma pessoa tão humilde, tão boa, e acontece tanta coisa errada na vida dele. A gente olha para ele e enxerga o quê? Ele apertando parafusos. Mas e a mente dele? Os pensamentos, as vibrações, as emoções, nós não estamos enxergando. A gente não vê a sintonia mental, mas a sintonia possui, então, essas ondas poderosas. Então, comumente no Espiritismo nós dizemos assim, que a mente ociosa ou a mente mal disciplinada, a mente indisciplinada, corre esses riscos das influências. E aí a gente busca então mais a fundo o porquê de acontecer esses fatos com essas pessoas. Ah, mas a pessoa até vai na igreja, a pessoa até vai no centro espírita e toma um passe, e mesmo assim continua havendo problemas. Olha só, né? Brigou com a esposa, perdeu o emprego, está em dificuldade. Ou é resgate de vidas anteriores que eu trago porque eu cometi equívoco na minha existência anterior, e se assim não fosse, Deus não permitiria isso comigo. Mas Kardec e os espíritos superiores vão dizer que a grande maioria das dificuldades que nós enfrentamos, na realidade, não é das existências anteriores. É uma má condução que eu estou dando, uma má administração da minha própria existência aqui e agora. Então, como nós estamos falando das influências, vamos seguir nessa linha de raciocínio
E aquele operário que está apertando o parafuso, ele está com pensamentos mil. A gente nem imagina onde que está a sintonia mental dele, né? Mas os espíritos, e aí também entre os espíritos maldosos, percebem essas ondas mentais e podem então influenciar a criatura para que problemas aconteçam na vida dela. Espíritos zombeteiros que gostam de ver tropeços na vida das pessoas. Então, como que está a minha sintonia mental? Qual a rádio que eu estou escutando? Eu estou escutando a Rádio Com FM, bem sintonizadinha, bem tranquilo, no programa falando de espiritismo, ou a sintonia da minha rádio, onde é que está? Irene? Em que rádio eu sintonizo nesse momento? Então, a sintonia, ela é buscada por nós, na realidade. E as influências dos espíritos estão aí. Então, depende de mim buscar o tipo de influência para a qual eu desejo. E eu já gostaria de pedir permissão ao Wilson e ao Paulo aqui. Então, para nós, já que estamos no final, faltam aqui 10 minutos, nós já entrar em alguma terapia, numa visão mais espírita. Como que eu posso me precaver dessas possíveis influências, dos problemas em minha vida, né? E nós nunca podemos esquecer da orientação do Cristo. Diz que a palavra vigiai está 77 vezes na Bíblia. Eu não pesquisei, mas dizem os pesquisadores dos livros bíblicos que essa palavra vigilância aparece mais de 70 vezes. Então não é por acaso que o próprio Cristo e outros personagens bíblicos nos trouxeram essa orientação. Olha, vigie. Vigiar o quê? A minha casa para o ladrão não roubar? Não. Vigiar a minha casa mental. Onde é que está a minha sintonia? Está elevada? Eu não tenho raiva, eu não tenho ressentimento, eu não tenho mágoa no meu coração? Ou eu quero a vingança, o revide, eu tenho ciúmes, eu tenho orgulho, né? Então, essas sintonias é que vai definir a minha companhia espiritual. Então, em 4 passos, bem rapidinho, e eu já passo a palavra para o Wilson e para o Paulo, a sugestão, então, seria uma reeducação mental. Nós tentar tomar a posse da mente, da minha linha de pensamentos no dia a dia. Sempre pensamentos elevados. Quando eu vejo que eu deslizo por um pensamento menos bom, tentar me colocar de volta nos trilhos das coisas boas da vida, dos bons sentimentos, das boas emoções e dos bons atos. A reforma íntima, então, buscar essa reforma interior, de tirar essas coisas menos boas que eu trago comigo e colocar sentimentos e emoções melhores. O trabalho no bem, porque diz que a mente ou as mãos ociosas nos causam muito problema. E as mãos no bem, a mente no bem, resolve a grande maioria das nossas aflições como seres humanos. Sempre buscar estar com a mente e as mãos ocupadas no bem. E por último, então, nesses 4 passos, eu diria a prece, que é a recomendação do próprio Cristo. Jesus nos recomendou, né? Mantenha vigilante e em prece, em oração, eleve o pensamento a Deus, num ato de humildade, de gratidão a Deus. E certamente os espíritos do bem, os benfeitores, meus anjos da guarda, me socorrerão nesses momentos de aflição, Deus. Depois dessas recomendações do nosso irmão Mauro Nelson, ainda ele prometeu no começo que falaria sobre a questão da árvore e o raio. Não há mais tempo para nós aprofundarmos essa questão, se o espírito que dirigiu o raio, que colocou a pessoa embaixo da árvore. Recomendo aos irmãos que estão ouvindo que leiam essas questões do Livro dos Espíritos, 525 a 535, encontrarão estas respostas. Ainda a respeito da questão dos demônios, se existem, temos que ver o sentido dessa palavra que foi deturpada ao longo da história do cristianismo, não no seu começo, mas mais recentemente, os teólogos interpretaram de uma forma equivocada.
A palavra demônio vem de daimon e não significa um espírito do mal. Significa literalmente um espírito. E esse daimon poderia ser tanto do bem quanto do mal. É alertado na própria Bíblia que devemos examinar antes se o espírito vem de Deus, para distinguir se ele é bom ou mal. Porque ele diz o que quer, ninguém sabe de onde vem. E aí alguém poderá distinguir assim um espírito que pratica o mal como sendo uma entidade demoníaca, como se existisse uma entidade voltada para o mal. Existem sim pessoas encarnadas como desencarnadas, todos nós somos espíritos, apenas estamos em fases distintas da vida, que se voltam por um determinado tempo para fazer as coisas perversas, prejudicar o próximo, tirar proveito de situações sem ter direito nenhum sobre isso, causando dano à sociedade ou a alguma determinada pessoa. Então essas pessoas sim são perversas, podem influenciar tanto na vida física como na vida espiritual aos demais que os observam, e muitas vezes são poderes subjugados quando se permitem. E aqui na Terra a gente vê grandes líderes de nações fazendo o povo sofrer, criando exércitos apenas para fazer coisas equivocadas, submetendo nações, submetendo populações, destruindo raças, porque entende, ou pessoas que têm credos diferentes dos seus, são os fundamentalistas. Então são espíritos perversos, mas não são demônios voltados sempre para o mal. Eles também, em um momento, despertarão a sua fase consciencial e perceberão que estão em equívoco, e para encontrar a paz terão que fazer um esforço de modificação. Não vai ser instantâneo. Vão ter que passar por um longo processo de reparação, de expiação, de provas. E todos nós estamos dentro dessa mesma barca que é a Terra. Uns mais adiantados, outros menos, mas precisamos tanto uns quanto os outros nos auxiliarmos. Na questão 535 do Livro dos Espíritos, para nós encerrarmos, ver se eu acesso rapidamente aqui, quando nós falamos aqui apenas das influências negativas, mais do que nas positivas, não apenas, mas mais do que nas negativas, mas tem acontecimentos bons também. E Kardec pergunta: quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Resposta: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. E Kardec ainda questiona: o que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e às quais tudo sai bem, pergunta Kardec. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto mais contas terão que prestar. Vamos traduzir isso assim. Se nós estamos bem, economicamente, equilibrados, agindo de uma forma ajustada, qual a nossa responsabilidade diante desses que erram? Levar a eles o conhecimento da fonte que nos fez assim agir, assim nos transformar, que é o Evangelho de Jesus. E assim nós vamos auxiliar esses irmãos a agirem melhor. E, fatalmente, todos nós viveremos num ambiente mais equilibrado, mais harmonioso. E, nesse momento, as influências negativas não terão mais ascendência sobre nós. Pensemos nisso. Antes de nós encerrarmos, apenas vamos fazer o nosso desfecho do assunto e trazendo aqui para a nossa base, para todas as nossas ações, a orientação dos Espíritos através do ensinamento do Cristo, e que temos na questão 876 do Livro dos Espíritos, que ele vai nos dizer assim: desejais para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um dever respeitar seus direitos, na circunstância, na incerteza de que deve fazer em relação ao seu semelhante, em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstâncias semelhantes.
Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. E Allan Kardec depois vai complementar dizendo: o sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Então deixamos essa reflexão, desejando a todos muita paz, muita luz e uma ótima semana de realizações e luz.